velho da montanha, o primeiro Hassan em Sabá. Este homem é tanto o criador do culto dos assassinos, como também o criador do conceito de assassinato. Isso não quer dizer, por exemplo, que ele foi a primeira pessoa do Nasoverso a matar alguém, mas sim que ele foi a primeira pessoa a criar o conceito de assassino como um todo. Coisas como ocultação de presença, por exemplo, foram ideia do Hassan. Só que ele resolveu abrir mão dessa ocultação de presença com o intuito de revelar ao seu inimigo que a morte chegou. Isso se deve pelo fato de ele ser um Hassan de Hassans, ou um velho da montanha que retira a vida de outros velhos das montanhas. Nenhum dos 18 Hassans jamais chegou a ver o primeiro Hassan, também chamado por eles de Grande Fundador, mesmo que tenha um grande santuário reservado para ele. Isso porque ver o Grande Fundador significa morte. Afinal de contas, ser um velho da montanha é um cargo que exige força e grande determinação para cumprir os desígnios de Deus. Para que este desígnio se cumpra da melhor maneira possível, o Hassan escolheu se isolar do mundo e viver dentro do Vale da Sombra da Morte, onde ele acabou por se fundir com o mesmo, se tornando uma só existência embanhada em morte. Ele escolheu isso para se tornar um simples observador que vê quando o culto se desvia demais dos propósitos de Deus, e quando isso acontece, ele aparece diante do grande Hassan, do grande velho da montanha, e ceifa a sua vida, fazendo com que seja necessário a escolha de outro velho da montanha. Isso não quer dizer nem um pouco que o Hassan abandonou o grupo dos assassinos que ele mesmo criou. Pelo contrário, se algum dos Hassans precisar de ajuda, eles podem visitar o Santuário de Azrael e suplicar pela ajuda do Grande Fundador, embora isso vá custar a cabeça deles, igual quase custou com o Hassan do Braço Amaldiçoado na singularidade de Camelot. Afinal de contas, para o Hassan, precisar de ajuda é fracassar em ter a força necessária para ser um Hassan, e por isso ele ceifará a vida do Hassan que fracassou em ter a força necessária para proteger o culto e cumprir os desígnios de Deus. No profile dele, chega a mencionar que ele não dá a mínima para qualquer espírito heróico, mas que é um senpai muito rigoroso com os Hassans. Não apenas com os Hassans, até com o Mestre, ele é muito rigoroso. Alter, tudo bem com você? Sua voz parece um pouco rouca, tipo, mais que o normal. Isso não é nada, Roland. É só que eu e o vovô Hassan temos histórias bem parecidas. Estão longe de ser parecidos, meu caro Alter. Ele está longe de ser torturado por uma falsa savior como você. Alter? Você tá bem? Alter? Alter? Alter! Voltando para o assunto que nós estávamos falando antes, o Hassan menciona que não possui interesse em nada, nem mesmo o nome ele possui. Na verdade, a única coisa que o Hassan parece ter interesse são cabeças. E também, em se ele tivesse algum desejo, seria o esquecimento, parece ser a única coisa que ele deseja. Não que o Hassan tenha vergonha do trabalho que ele faz, pelo contrário, para ele, a morte não é diferente de uma forma de salvação que ele dá para os pecadores como uma última forma de arrependimento pelos seus pecados. Mas mesmo assim, ele ainda tem pleno conhecimento de que isso que ele faz é mal. No entanto, ele não tem vergonha em receber esse título. Afinal de contas, receber o título de Velho da Montanha é algo que exige força tanto física quanto mental do seu usuário. Além disso, o primeiro Hassan é o único Hassan, ou melhor, o único assassin em todo o Trono dos Heróis que pode ocupar o cargo de Grand Assassin. Por falar nisso, é importante falar que faz muito tempo que ele não é mais o Gran, o nosso primeiro Hassan. Pois para que ele pudesse aparecer na singularidade da Babilônia, ele não poderia fazer isso com o Sandgraph de Gran, já que ele seria um agente do mundo. E como o mundo não enviou ele para lutar contra Tiamat, ele abriu mão desse título e através da conexão dele com Fujimaru, ele conseguiu uma forma de se manifestar na Babilônia e bater na Tiamat. Em Camelot, nós ainda vimos ele conseguir controlar uma enorme tempestade de areia para conseguir assim tirar o Gawain da bênção dele do Rei Leão. Embora no filme de Camelot tenha mudado isso e aparentemente agora o King Hassan tem uma reality marble onde ele isola o oponente da realidade e leva para ele para um lugar onde o sino da noite pode soar, sem maiores interrupções, por assim dizer.
coisa que foi bem diferente do jogo, onde ele simplesmente invocou a tempestade de areia e ficou brincando com o Gawain por meia hora, e depois, quando ele achou que tinha segurado o Gawain por bastante tempo, ele cancelou a tempestade de areia, fez o sol voltar, e como Deus não mandou ele matar ele, o sino não soou, ele foi embora. E o Gawain lá, se achando que poderia bater no Hassan, teve seu fantasma nobre parado a queima-roupa simplesmente pela capa do vovô Hassan. No filme de Camelot isso foi mudado, o Hassan tem uma reality marble e parou o golpe do Gawain sem o fantasma nobre usando a espada dele. E o motivo pelo qual o Hassan deixa o Gawain escapar, tanto no filme quanto no jogo, é por causa do silêncio do sino da noite. Afinal de contas, o Hassan só mata para cumprir os propósitos de Deus. E o sino da noite é o sino que toca a vontade de Deus, como se fosse um anúncio de funeral. O silêncio do sino indica que Deus não deseja sua morte. Agora, se o sino tocar, sua alma será recolhida pela vontade do Senhor. Esse é o propósito desse fantasma nobre do Hassan. O outro fantasma nobre dele é Azrael, que é a espada do primeiro Hassan. Ela na verdade não tem nada de especial se comparado com outros fantasmas nobres, tanto que ela não é nada além de um fantasma nobre de rank C. O que torna ela especial é a fé de quem a empunha, pois ao ser imbuída com a fé do primeiro Hassan, tudo nela, todo ataque, passa a ter o conceito de morte, tanto que qualquer oponente que for atingido, ainda que de raspão por essa espada, pode acabar contraindo um insta-kill por acidente. Além disso, ele também é mencionado como o servo com a maior integridade e o maior caráter dentre todos os servos que foram invocados pela Caldeia. Embora, como nós falamos, ele vai acabar sendo um servo bem rígido com seu mestre, não deixando ele ficar nem um instante sequer ocioso, mandando ele trabalhar dependendo da tradução que você pegar. Embora ele pareça gostar do apelido que o Fujimaru deu pra ele, King Hassan. Esse não é o nome dele, mas ele gosta de ser chamado assim pelo visto. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Opa, não está pensando em terminar esse vídeo assim hoje não, né, senhor? Eu estava assim, vovô Muramasa, mas por que a pergunta? Vovô Muramasa parece que ele esqueceu mesmo. Óbvio que não, claro que eu não esqueci, Óbvio que eu não esqueci, Shonen. Mas só pra provar que eu não esqueci, fala aí o que foi que eu não esqueci. Eu não esqueceu mesmo. Completamente esquecido. Só fala logo o que é de acho. E você vai fazer uma maratona contando a história completa de Fate Grand Order, senhor? Foi isso que você prometeu que faria caso alcançasse 300 inscritos antes da batalha do motoqueiro, senhor? Essa foi boa, vovô Muramasa. Foi boa mesmo. Pera aí, isso não é brincadeira, não? Aonde vós pensais que vão? Sem deixar o devido like no vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Ou acaso desejai que Azrael recaia sobre vossas cabeças?